Então, gente, vamos discutir algumas questões que nos importam muito, tanto para o artigo quanto para a carta. Tudo aquilo que eu vou comentar aqui serve de reflexão, que dê base para qualquer tema que venha a cair. Tem como saber o tema? Não. Muito menos previsível do que o Enem é uma prova de vestibular, porque aqui a gente não tem ainda uma cultura, né, da prova do vestibular da UFSM, recém que estamos voltando, né, depois de um longo período, e também em função de que artigo pode misturar muitas coisas, né? A gente pode se posicionar objetivamente em relação a problemas específicos da sociedade, mas também a gente pode se posicionar de forma subjetiva diante de temas mais subjetivos ainda, né? Que são temas que são mais abstratos. Nem a questão de subjetividade ou não, mas são questões de temas bem concretos, tipo os problemas que a gente tem, né, na sociedade, e temas mais abstratos, como, por exemplo, meritocracia, né? A meritocracia, sim, envolve coisas concretas, como a desigualdade, mas é uma questão que é mais profunda, né? Que exige um pouco mais de reflexão. Então, tudo isso importa para um artigo de opinião. Tá, mas como que eu vou estudar isso? Ou melhor, como que agora eu vou revisar isso, né? Em termos de assunto, de conteúdo, de repertório. A primeira pergunta que a gente precisa fazer, e eu tenho batido nessa tecla ultimamente, cada vez mais, precisamos entender, antes de tudo, qual é a sociedade em que estamos inseridos. A gente, determinando isso, a gente consegue responder muita coisa. Então, nós precisamos entender que, por exemplo, a sociedade na qual estamos inseridos, ela não é uma sociedade pacífica, né? Nós vivemos numa sociedade ocidental, que nada tem a ver com o Oriente Médio, né, por exemplo. É uma sociedade que, por ser ocidental, ela é mais livre, né? Não podemos dizer totalmente livre, mas ela é mais livre do que a sociedade oriental. Porém, ela carrega muitos estigmas ainda, né? A sociedade em que a gente vive, ela carrega estigmas diversos, como, por exemplo, em relação ao gênero, em relação à posição social. Estigmas são marcas, tá, gente? São marcas, na maioria das vezes, são marcas preconceituosas, né? O estigma do racismo, por exemplo, são marcas históricas que caracterizam essa sociedade ocidental. Especificamente, né, a gente pode pensar na sociedade brasileira, claro, depende muito do tema, mas eu tô pensando na sociedade de forma geral, aqui ocidental, principalmente, porque há temas que a gente não vai especificar Brasil, como, por exemplo, a felicidade nas redes sociais. Não é um tema Brasil, é um tema que discute a forma como a sociedade se organiza hoje. Então, pensar sobre isso vai muito além do que a gente pensa no Enem, por exemplo. Questões práticas do Brasil, né? Problemas específicos brasileiros. Então, por isso que a gente precisa pensar quais são as características sociais das populações, né, hoje. É uma sociedade que tem como regra, talvez existem, claro, algumas exceções, mas a regra é uma sociedade capitalista, né? E o que é o capitalismo? É a produção de lucro. Se eu vou me posicionar mais criticando ou mais defendendo o capitalismo, é outra história. O fato é que a característica da nossa sociedade é, em regra, o capitalismo, que visa o quê? Lucro. E se há uma sociedade que visa ao lucro, sobretudo, principalmente, as outras questões estarão secundárias, digamos assim. Nós vamos ter, com certeza, alguns conflitos aí, né? Como, por exemplo, o excesso de competitividade
estresse elevado, ansiedade, depressão, o próprio problema ali da relação da felicidade e redes sociais, né? As pessoas confundem as redes sociais como lugar da felicidade. Foi exatamente isso que eu defendi no meu texto, né? Se tu assistiu a aula, né, em que eu analisei meu texto, tu viu isso. Há um mecanismo nas redes sociais que é, em primeiro lugar, o quê? O lucro, o comércio. As redes sociais não estão ali para outra coisa senão isso, primeiramente. Depois vem a manutenção das conexões, etc. Mas a primeira coisa é marketing, é lucro, alcançar público para que se venda alguma coisa, seja produto, seja serviço. O que vem depois é uma questão que a gente pode discutir sim, mas que inegavelmente o capitalismo molda, digamos assim, né, a nossa sociedade. Eu diria, gente, que isso aqui é uma característica, e eu nem tô criticando, veja só, não tô criticando o capitalismo. É uma forma de organização econômica. Tô ajeitando meu cabelo aqui porque o ar tá direto em mim. Aí tá meio forte, de tirar um pouquinho. E esse capitalismo molda a nossa sociedade com outras características, como, por exemplo, uma característica muito marcante da nossa sociedade moderna, pós-moderna, na verdade, são as desigualdades. E tá vendo que essas características, elas se relacionam entre si também, ó, porque a desigualdade está relacionada aos estigmas. Assim como eu tenho uma marca, né, por exemplo, de racismo no Brasil ou na sociedade de forma geral, esse racismo, esse estigma vai produzir desigualdades. E o capitalismo também vai produzir desigualdades, porque nós temos aqui justamente um desequilíbrio, né? Eu não estou dizendo que o capitalismo deveria ser extinto, ficaria até meio estranho falar isso numa redação, é difícil de defender, porque de outra forma, comunismo ou socialismo também apresentam problemas. O que a gente sempre vai pensar é num equilíbrio, né? É uma recomendação que eu dou para ti. De sempre quando tu vai tocar nesses pontos, tu pensar num equilíbrio, que as coisas existam, mas que elas tenham mais reflexão, mais equilíbrio, mais equidade, não só igualdade, mas equidade, né? Que as coisas sejam distribuídas, as coisas não, vamos lá, as oportunidades sejam dadas de forma mais igual, para que as pessoas tenham condições de se desenvolverem sozinhas, mas tendo essas condições, né? O problema, por exemplo, no Brasil é que a educação, por exemplo, ela não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades. Então, se produzem outros tipos de desigualdades. Olha só quanta coisa a gente pode trazer aqui de conteúdo, de argumentação, né, de se pensar como a sociedade vive. Outras características dessa sociedade, né, e que tem relação com tudo isso daqui que eu já falei. Uma sociedade extremamente individualista, Vamos começar a lembrar aqui de repertórios, né? Bauman explica a sociedade individualista, Lipovetsky também, e aí a gente pode pensar que a sociedade individualista, muito em função desse capitalismo, né? Porque à medida que a gente tem uma sociedade que precisa buscar o lucro, que precisa entrar numa lógica de competitividade, automaticamente nós nos tornamos mais individualistas. O individualismo não necessariamente é um defeito que será resolvido, né? É simplesmente uma característica irremediável, até diria, que produz problemas sim, mas que é produto de uma sociedade competitiva. Não tem como não sermos individualistas, não tem como a gente competir com alguém e não pensar no seu próprio ganho, tá? Mesmo que essa competição seja saudável, mesmo que, por exemplo, a competição entre vestibulandos para entrar numa vaga, ela, de certa forma, ela é saudável no sentido de que tu não necessariamente vai passar a perna em alguém, né?
Não é uma competição maldosa, é uma competição de quem vai conseguir estudar ou memorizar ou, enfim, aprender de forma mais eficiente para conseguir acertar um número maior de questões e ingressar, né? Ingressar não, mas tomar posse daquela vaga específica. Então, claro que em algum momento tu vai ser individualista, porque tu quer a tua vaga. Então, são lógicas de funcionamento da sociedade que caracterizam, que nos fazem entender agora certos conflitos que vão surgindo. Como, por exemplo, a fome. A fome é um conflito que, sim, precisa ser resolvido, né? Não é uma característica que a gente vai deixar rolando. A fome é um conflito que surge de uma sociedade caracterizada por desigualdades, caracterizada por um capitalismo daí selvagem, né, que marginaliza muitas pessoas. A fome é fruto de uma sociedade que estigmatiza pessoas mais pobres, negras, minorias de forma geral. A fome também é fruto de uma sociedade que é mais livre, que é mais autônoma e que coloca no indivíduo a tarefa, né, de buscar o seu próprio sustento. Mesmo que, por exemplo, no Brasil a gente até tem um governo, na teoria, pelo menos mais social, que distribui benefícios sociais, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar, agora de forma crítica, que esses benefícios, eles são mais paliativos do que resolutivos, né? Paliativos exatamente no sentido de paliativo, de que tapa o sol com a peneira, dá um jeitinho ali, mas não resolve de fato o problema. Não proporciona oportunidades de crescimento para as pessoas. Então, conflitos que vão acontecendo conforme características sociais. Vamos, por exemplo, pensar no tema da violência que a gente estava vendo na última parte da aula, né? Violência contra a mulher é um conflito que nasce também de uma sociedade desigual em relação a gênero, também de uma sociedade cheia de estigmas de que a mulher não é capaz, de que a mulher, ou melhor ainda, de que a mulher merece estar naquele lugar de submissão, de que o lugar da mulher é um lugar de submissão e, portanto, se ela estiver andando na rua sozinha, significa que ela é posse do homem, então um homem pode chegar simplesmente a assediá-la. Então, todos os conflitos que nós vivemos numa sociedade que estamos analisando aqui, ó, ocidental, surgem dessas características que nos caracterizam, óbvio, que nos moldam como sociedade ocidental pós-moderna, né? Pós-moderna no sentido de tempo mesmo, de cronologia, pós-modernidade, ou ainda no sentido conceitual, como diz o Gilles Lipovetsky, uma sociedade hipermoderna, uma sociedade do exagero, né? Em que tudo é muito, a violência é muito, o consumo é exacerbado, as desigualdades são muitas, a exposição nas redes sociais é muito. Uma característica social que a gente poderia ter discutido na proposta deste ano de 2023. A felicidade nas interações nas redes sociais é extremamente maléfica, né? É um pensamento falso. A felicidade é uma sensação, na verdade, de felicidade na maior parte das vezes. Tô falando como se fosse meu posicionamento, tá? Pode ser que o meu posicionamento fosse completamente o contrário. A felicidade nas redes sociais é uma falsa sensação, na verdade, meu posicionamento, e aí eu posso defender justamente explicando para o meu leitor que as características que definem essa sociedade são algumas dessas aqui, como, por exemplo, uma sociedade individualista e que é marcada pelo excesso de exposição. Quem que sustenta essa minha tese? O próprio Gilles Lipovetsky, quando ele diz que a sociedade pós-moderna, nas palavras dele, hipermoderna, supervaloriza qualquer coisa que possa ser exposta nas redes sociais, como, por exemplo, um prato de comida, que nada mais é do que um prato
de alimentação, que vai servir para nutrir o teu corpo, vira um objeto de valor, um objeto de status, que mantém ali uma relação de felicidade com o que a gente possa possuir, né? Com aquilo que se torna produto. Então, né, de forma bem de revisão mesmo, né, gente? A gente poderia ficar horas aqui discutindo tudo isso, mas bem revisando, a ideia é a gente partir dessa pergunta, né, quais são as características da sociedade hipermoderna ou pós-moderna que geram conflitos. Só de tu fazer essa pergunta e fazer essas flechinhas, tu já percebe que tudo isso aqui justifica muitos dos conflitos que surgem. Quais são os conflitos? Esses que aparecem no tema, né? O tema da redação vai ser um conflito, ou pelo menos pode não ser um conflito explícito, tá? Como, por exemplo, a importância do empreendedorismo no Brasil. Ou a importância do empreendedorismo entre os jovens, de forma genérica. Tá, não é um problema explícito, tá? Não é um conflito. Mas se é importante é porque há alguma coisa ali a se pensar. Eu posso fazer questionamentos. Pô, qual é a importância do empreendedorismo? A importância é que vai formar jovens mais autônomos, mais capazes de gerir suas próprias vidas e negócios, jovens que não serão tão dependentes de concursos, jovens que não serão dependentes de empregos de outros, né, de alguém proporcionar algum emprego. Tá, beleza, essa é a importância, mas existem coisas aí, existem obstáculos que dificultam nessa relação do jovem com o empreendedorismo. O próprio problema, o conflito de educação precária no nosso país, ou o conservadorismo nas relações de trabalho. Eu tô olhando na sociedade, uma sociedade bem específica, que é a que eu conheço, o meu país. Posso fazer isso também, tá? Mesmo que o tema não delimite Brasil, eu posso especificar só para pensar que a forma como eu vejo o mundo tem a ver com o meu campo de visão, né? Como dizem por aí que foi Schopenhauer que disse isso, mas eu não tenho certeza. Então, o meu campo de visão é o Brasil, beleza? Então eu vou analisar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcada por desigualdades, principalmente da educação, né? Então, isso está começando a explicar aqui uma tese que eu posso elaborar. Bom, a minha tese é de que, sim, é importante o empreendedorismo, o próprio tema já está falando isso. Porém, o empreendedorismo é uma ferramenta muito negligenciada na própria universidade. Essa é a minha tese. E isso dificulta a relação do jovem com empreendimentos na sua vida profissional. Essa é a minha tese, e agora eu vou começar a pensar em argumentação, em conteúdo que sustente a minha tese. Como que vai sustentar a minha tese? Pensando nas características sociais. Bom, por que a universidade dificulta, então, essa relação de jovem empreendedorismo? Porque a nossa sociedade é marcada por desigualdade, principalmente de acesso ao ensino, né? Porque a universidade é muito conservadora ainda no eixo de ensino, pesquisa e extensão. O que é ensino, pesquisa e extensão? São os eixos de trabalho de pesquisa, pesquisa dentro da universidade mesmo, né? Pesquisa acadêmica, ensino do aluno sentar na sala de aula, dentro da sala de aula, sentar e ouvir o professor, e extensão, fazer algumas aplicações da sua teoria na prática para a comunidade, como por exemplo, eu que fiz letras, né, licenciatura, estava na sala de aula aprendendo a ser professora, mas fiz alguns projetos de extensão na comunidade fora da universidade, aplicando coisas que eu aprendi na universidade. Então, por exemplo, fiz um projeto lá na comunidade
nem lembro agora o nome da comunidade X, para fazer revisão de português com as crianças daquela comunidade. Então, a universidade está muito ainda apoiada, né? E são muito importantes esses eixos, claro, mas ainda existe uma falha muito grande no quesito empreendedorismo, de fazer o jovem, né, se apropriar de conceitos e de práticas que o levem a criações mais autônomas. A UFSM, por exemplo, tem uma incubadora que possibilita a criação, incubadora bem nesse sentido mesmo, né? Tipo um projeto incubado, né? Dentro de uma cuba, que proporciona aos jovens criarem novas empresas juniores, que se chamam, dentro ali dos espaços da universidade, até que se torne, né, uma empresa de fato, e ele precisa migrar dali, né, sair dali para dar espaço para outras empresas juniores. Por exemplo, Garupa, que é o aplicativo de caronas, né, das cidades do Rio Grande do Sul, se não me engano, nasceu na UFSM, tenho quase certeza disso. E o Delivery Much, eu tinha certeza, mas para não errar, vamos dizer que eu tenho quase certeza, tá? Depois vocês dão uma pesquisada se quiserem. São empresas que são gigantes hoje, mas que nasceram de incubadora dentro da UFSM. Então eu diria que a UFSM sim, a UFSM é uma universidade que incentiva o empreendedorismo, mas isso não é a realidade na maioria das universidades brasileiras. Então, esse conflito de falta de incentivo ao empreendedorismo, mesmo que seja importante, nasce de algumas características da nossa sociedade, especificamente brasileira, como as desigualdades de acesso ao ensino de qualidade, os próprios professores, né, na universidade talvez não tiveram essa formação, né, que incentivasse também esse ensino dentro da graduação. Estigmas, né, marcas que colocam o aluno, né, da universidade como um estudante que não tem lá suas capacidades tão bem desenvolvidas, então, pera lá, vamos trabalhar só com o básico. Então, se subestima muitas vezes, né, aquilo que o estudante pode alcançar. A mesma coisa acontece no ensino fundamental, né? Se subestima muitas vezes o que a criança pode apresentar. Inclusive, é uma coisa bem interessante do conteúdo para a gente pensar. Cada ser humano tem capacidades cognitivas mais aguçadas. Então, por exemplo, algumas pessoas têm uma capacidade, uma habilidade que precisa ser trabalhada, é claro, mas natural para música. Outros são mais desenvolvidos na matemática, nas engenharias, outros mais para a literatura. De forma geral, a gente é capaz de aprender absolutamente um pouco de tudo, mas nós temos algumas habilidades mais fortes que precisam ser instigadas como desde criança, né? Num ensino que proporcione isso, numa sala de aula mais interativa, com menos alunos para que o professor possa atender todos de alguma maneira mais personalizada. Mas essa não é a realidade. A realidade da escola, nem vou dizer que é só Brasil, tá? Mas de forma geral, os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos têm uma escola mais tradicional, de se colocar os alunos todos juntos, no maior número possível para reduzir custos dentro da mesma sala de aula, e não se tem um ensino mais focado em habilidades, sim em conhecimentos gerais, fruto de uma sociedade capitalista que visa o lucro em primeira instância, né? No Brasil, por exemplo, nós tivemos por muito tempo uma educação tecnicista, né, em que se colocavam ali os alunos para aprender algum assunto técnico para trabalhar em fábrica, para ser operário, não uma educação que foque nas habilidades de cada aluno para que eles se desenvolvam autonomamente. Então, dei uma grande volta aqui para falar que a universidade carrega esse estigma ainda, né, de ensino tradicional, ensino
muito voltado para o ensino técnico e não para o ensino autônomo. E ao mesmo tempo muito capitalista, muito desigual, enfim. A gente pode pensar diversos temas. Aí eu separei aqui só alguns âmbitos para a gente lembrar de dar uma revisada, né? Por exemplo, o âmbito da segurança envolve, como a gente até comentou no último texto ali discutido, envolve uma questão muito séria de espaços urbanos. Como os espaços urbanos, posso até me fazer essa pergunta, se eu me der de cara ali com um tema que tem a ver com segurança, posso me perguntar, como os espaços urbanos se organizam? Especificamente no Brasil ou no mundo, enfim, como isso afeta a segurança? Como a questão também de desigualdades afeta essa questão da segurança? Será que eu posso trazer isso na minha argumentação? Desigualdade econômica, social, histórica? Por exemplo, histórica de gênero, de raça, de etnia? A questão mais de direito mesmo, como isso tem funcionado, né? Que foi o que a gente viu ali no texto que a gente analisou na segunda aula. Certamente, num contexto de vestibular, a gente poderia fazer essas questões e chegar na tese a que a Carla chegou. Bom, os espaços urbanos se organizam de forma a estigmatizar a mulher. Esses espaços urbanos não se organizam de forma a proporcionar segurança às mulheres. E isso vai de encontro ao direito, né? Peraí, o espaço urbano é de todos. Como é que a mulher é estigmatizada, é excluída disso? Poderemos também relacionar isso com a desigualdade de gênero, enfim. Podemos pensar em relações de meio ambiente nos perguntando por quê, né? Por que tal, independentemente de qual seja, por que esses problemas estão acontecendo, né? Esses problemas ambientais, eles têm relação com a ciência? Vejam que os temas que vão aparecer para vocês, carta ou artigo, eles são completamente atuais, tá? Então, atualidades são muito importantes, né, de dar uma revisada. Coisas que estão acontecendo no mundo ou que acabaram de acontecer. Fatores climáticos que estão nos afetando muito nesses últimos meses, né, e semanas, tem uma relação muito forte, claro, com fenômenos naturais, mas a gente não pode negar que é fruto de tanto uma negligência que existe hoje, com tanto conhecimento que a gente tem, né, existem negligências, mas também tem uma relação com a evolução da ciência. Ao mesmo tempo que a ciência foi evoluindo, né, foi descobrindo coisas, foi prejudicando até sem intenção, muitas vezes, né, a natureza. Só que agora, em pleno século XXI, nós temos consciência disso. Então, a ciência precisa ser utilizada de forma a frear, não tem como reverter, né, mas frear esses efeitos climáticos e proporcionar alguma segurança futura, algum destino, né, algum destino responsável, como foi uma das propostas, né, que eu proporcionei para vocês no nosso material. Podemos pensar em várias coisas sobre saúde, como, por exemplo, tema da alimentação, das doenças hoje que nos afetam. Quais são as doenças hoje que nos afetam, né? Pandemias. Até hoje, né, o coronavírus pode ser, sim, né, um tema de preocupação. Dengue. São vírus, enfim, doenças que preocupam por se tratarem de doenças que dependem de vacinação e muitas vezes as pessoas não fazem. Então, o tema poderia ser vacinação, por exemplo, e a gente se questionar coisas aqui a respeito da vacinação. Por que a vacinação não está ocorrendo? Peraí, como assim? É um problema coletivo? É um problema individual? Essas perguntas também podem vir, né? Isso é um problema individual ou é um problema coletivo?
Na minha perspectiva, a vacinação é uma questão individual e coletiva, porque ao mesmo tempo que as pessoas são livres para decidir, né, o que fazer com a sua própria vacinação, com sua própria decisão, sua própria escolha, ao mesmo tempo elas estão afetando a vida de outras pessoas. Que se eu decido não me vacinar, eu posso estar disseminando, mesmo sem saber, essa doença para pessoas que são mais frágeis do que eu. Então é uma questão individual, mas ao mesmo tempo coletiva. E eu vou me posicionar mais para a crítica, talvez, né? Talvez eu vou me posicionar mais para a questão coletiva. Não posso ficar em cima do muro, claro. Questão de alimentação, e veja que a alimentação, por exemplo, é um tema que não tem relação só com a saúde, mas também tem uma relação muito forte, apaguei aqui, tem uma relação muito forte com o meio ambiente, porque a gente está falando de agronegócio, que agride o meio ambiente, e muitos defendem, né, uma alimentação mais sustentável, mais familiar, mas aí tu pode se perguntar, será que é possível? A gente pode também chegar numa tese, né, mais fora da caixa. Tudo bem, é muito bonito falar em agricultura familiar, mas é possível? Eu consigo ter a minha agricultura familiar? Ou, peraí, de repente eu posso sim, posso defender a agricultura familiar pensando em agricultores que proporcionem essa alimentação, agricultores locais, né? Eu posso até propor que as pessoas consumam produtos locais da sua região, dos agricultores que vendem em feiras, por exemplo. Veja que eu não estou dizendo que é possível que caia esses temas, eu estou tentando que tu reflita coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente possa levantar questões reais, tá? Não são aquelas questões decoradas para o Enem, aquelas frases prontas. Artigo de opinião requer reflexão real, com os pés no chão, que tu pense de verdade, sabe? Então, é muito bonito, como eu falei, né? É muito bonito falar em agricultura familiar, mas isso é possível? Sim ou não? Como que é possível? Ou por que não é possível? De verdade. Então, eu acabei de chegar à minha conclusão. Não é possível agricultura familiar para todo mundo, mas é possível que a gente contorne de alguma forma. É possível que se eu não tenha o meu próprio espaço de cultivo, eu possa talvez consumir de agricultores locais, né, que tem uma relação mais sustentável. Saúde, então a gente vai pensar aqui em doenças também muito importante, as DSTs, que hoje se chama ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, é um problema super atual, invisibilizado, que envolve principalmente jovens. Ah, mas por que os jovens? Característica social. Qual é a característica social que nos define hoje? Uma sociedade mais individualista, que preza pelas suas relações, eu diria, essas relações focadas no bem-estar, na felicidade. É por isso que as pessoas não ficam muito tempo, né? Se não tá dando certo um relacionamento, ninguém se obriga a ficar junto. Não tô dizendo que é errado nem certo. E automaticamente nós temos uma sociedade mais livre sexualmente falando, né? Então a troca de parceiros é intensa. Se isso é positivo ou não, depende da temática. Para a temática das doenças, é prejudicial, obviamente. Para a problemática da independência feminina, né, da desigualdade de gêneros, é mais positiva, porque as mulheres não precisam hoje se submeter ao machismo, se submeter a homens que elas não estão afim, né, de conviver. Então, depende da temática que a gente está abordando. A característica social de liberdade sexual, de individualismo, é uma característica. Depende do problema que a gente está analisando, né? Do conflito. No conflito das doenças, essa liberdade é prejudicial.
né? Principalmente entre os jovens, que não se importam mais, né? O que importa é o bem-estar, é trocar de parceiro, inclusive o prazer é momentâneo. E essas DSTs acabam sendo ignoradas, a existência delas, né? Então, a prevenção, ela não acontece na maior parte dos casos. Tô pensando com os pés no chão. Tô pensando com as coisas que são reais. Depois a gente pensa em repertório, no que vai sustentar a nossa ideia. Tecnologia, economia, educação. Eu coloquei essa listinha uma atrás da outra porque as três têm uma relação muito profunda entre si. Se a nossa economia está sendo muito prejudicada hoje, há uma preocupação gigante, principalmente em relação aos jovens, que no futuro serão adultos e velhos, idosos, é porque nós temos uma educação muito tradicional, como eu tinha falado antes, muito atrasada, que não prioriza a tecnologia no ensino. E aí, como? E eu não tô falando de tecnologia tipo usar data show, usar tablet, não é isso. Mas é capacitar o jovem para o mercado de trabalho do futuro. O mercado de trabalho do futuro, em qualquer profissão, exige habilidades que envolvem tecnologia. Habilidades como comunicação, essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Muitas pessoas, inclusive adultas, têm uma dificuldade imensa de abrir uma câmera, né, e gravar uma aula, ou fazer uma videoconferência, que isso é muito requisitado hoje nos empregos, né, em cargos mais altos, né, fazer videoconferência, saber falar inglês fluentemente, saber lidar mesmo com as tecnologias para o trabalho remoto, que foi um dos temas, né, que a gente teve nas propostas de redação. Então, o uso, não simplesmente ter o dispositivo, mas o uso correto, ou melhor, um uso adequado e funcional, que é mais adequado, funcional, estratégico, eficiente da tecnologia, não é algo que está até tá no currículo escolar, né? BNCC existe, mas nem a formação dos professores permite isso. Então, os professores simplesmente trabalham como dá, ou nem trabalham muitas vezes, porque a escola é tão precária que nem tem como trabalhar, né, com essas questões. E se a relação entre educação e tecnologia, de forma geral, inovação tecnológica, né, é prejudicada, significa que a educação vai ficar, a economia vai ficar cada vez mais difícil de ser desenvolvida, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Já em países, né, super avançados em educação, é claro que a economia é muito mais avançada. E claro, tecnologia a gente pode pensar aqui também nas relações do indivíduo com a tecnologia, que foi o tema que caiu, né? A gente pode pensar na tecnologia em relação também à sustentabilidade. A inovação, eu diria inovação tecnológica, gente, é o centro das questões atuais na nossa sociedade. A tecnologia tem relação com segurança, não só a cibersegurança, mas a própria segurança nas ruas. A tecnologia tem relação com tudo que envolve ciência e inovação, para que a gente possa superar esses problemas que colocam em xeque a vida humana na Terra. A tecnologia tem relação íntima com a saúde, né? Inclusive, as inovações tecnológicas que permitem não só curar doenças, mas detectar de forma muito mais fácil doenças que podem se desenvolver no organismo. Tipo, não tenho doença, mas de repente, por meio de um exame, de uma inovação tecnológica, eu possa prever a possibilidade de desenvolver algum tipo de câncer no futuro. E aí eu já começo um tipo de prevenção para isso. Antecipar cenários
é função da inovação tecnológica. E se o tema vem falando sobre anticiência, movimento anticiência, negacionismo científico, tu já tem um prato cheio aqui para criticar. Obviamente, né? É muito difícil que tu vai se posicionar a favor do movimento anticiência. Talvez tu mencione algum aspecto ali muito minúsculo, né? Mas, de forma geral, acho que todo mundo iria criticar a anticiência porque tu tá vendo que a ciência e inovação tecnológica traz tudo o que a gente pode pensar de melhorias e de sustento para a vida na Terra, tanto das pessoas quanto dos animais e da vegetação. Saúde, bom, já acabei de falar, né, da relação, claro que não só para evitar doenças, né, mas vocês sabem, né, tudo que é saúde tem relação com tecnologia. Tecnologia, economia, claro, indústria, uma indústria mais sustentável, inclusive, né, então a gente precisa pensar, assim, em inovação tecnológica para ter uma indústria mais sustentável. Aquela questão das fast fashion, da moda rápida, tem muita relação aqui com uma economia que tenha como foco uma inovação tecnológica que reduza esse tipo de prejuízo, né? Esse tipo de consumo, que produza roupas, sim, sustentáveis e duráveis, mas ao mesmo tempo baratas, para que as pessoas consigam comprar essas roupas, né? Porque a fast fashion, a indústria barata, com peças de má qualidade que são descartadas, só existe porque as roupas duráveis, mais sustentáveis, são muito caras. Então, é porque existe uma demanda muito alta de consumidores que não compram roupa cara, não podem. Então, se existe essa demanda, a indústria vai suprir essa demanda com roupa de baixa qualidade. Eu digo roupa, mas é tudo, né? Acessório, calçado, etc. Inclusive maquiagem. Então, tecnologia e economia muito relacionada, inclusive a relação do agronegócio, né? Tá relacionado aqui com economia. A gente só tem um agronegócio gigantesco, né? E muitas vezes altamente poluente, porque não se pensa só na alimentação de todas as pessoas, mas também uma questão de economia, para não se perderem, né, safras de forma muito expressiva. Educação e tecnologia, acabamos de mencionar, principalmente para as profissões que estão se desenvolvendo para o futuro. E essa questão do trabalho remoto, né? A tecnologia é muito importante. E as relações interpessoais. Nós tivemos o tema esse ano, que trazia ali as questões das relações nas redes sociais, mas, claro, a gente tem questões mais profundas aqui a se pensar, né? O bullying, por exemplo, a violência, as doenças mentais, os transtornos mentais, todos eles são conflitos que nascem, de novo, das características sociais que nos definem como sociedade hipermoderna, pós-moderna e ocidental. São relações individualistas, são relações extremamente desgastantes, estressantes, por isso os transtornos mentais, são relações de cobrança, de muita competitividade, são relações de desigualdade, relações que produzem aqui desigualdade na forma como as pessoas são vistas. Por isso que as pessoas sofrem bullying, né? Porque há uma cobrança de padrão a ser seguido, de beleza, de comportamento, não só de beleza, tá? Mas da forma como a gente se comporta também. Se tu é uma pessoa mais extravagante, né, que ocupa mais espaço na hora de falar, automaticamente tu vai sofrer algum tipo de repreensão ou repressão, algum tipo de bullying, muitas vezes pelas costas, apelidos. O bullying não se restringe só ao ambiente escolar, mas também ao mundo do trabalho. É muito comum as pessoas terem apelidos ofensivos dos quais elas nem têm conhecimento.
E quando tem conhecimento, gera muitos transtornos, não só transtornos de ansiedade, depressão, mas também conflitos no trabalho, baixa produtividade. Então, as relações interpessoais, aqui eu tô pensando na forma como nós nos relacionamos e que tipo de conflitos nascem dessa forma como a gente se relaciona. Por exemplo, a forma como a gente se relaciona numa sociedade, como a gente já delimitou, é uma relação altamente competitiva. Qual é o tipo de conflito que vai surgir aqui? Desigualdade. Uma falsa ideia de mérito, né? Quando, na verdade, é uma sociedade que está sendo desigual. Claro que em contextos específicos, né, gente? Como eu falei antes, existem alguns tipos de competitividade que não tem problema nenhum, que é natural ao ser humano. Mas grande parte da competitividade que existe hoje tem relação com essas coisas que nós já comentamos aqui. Desigualdade, capitalismo desequilibrado, enfim. Individualismo, egoísmo. Relações interpessoais também podemos pensar que num tema que envolva conceitos como família, democracia, né? O tema pode ser um pouco mais abstrato também. Então, como nós pensamos as relações entre as pessoas da nossa família? Vou trazer um tema específico. O tema poderia ser assim: se posicione a respeito dos relacionamentos tóxicos familiares. Pode ser que tu diga que não exista. Quer dizer, pode ser que tu diga que exista, mas que é preciso encontrar o meio de equilíbrio. Não é necessário romper relacionamentos com a família, porque eles se dizem tóxicos. Ou tu pode se posicionar: não, a gente precisa cortar esses relacionamentos, cortar da vida relacionamentos tóxicos, independentemente de ser da família. Tá, são dois posicionamentos diferentes. Como que a gente vai sustentar essas coisas? A gente precisa se fazer perguntas aqui, até mesmo antes de formular essa tese, obviamente, né? Como que a sociedade se organiza? Por que existem esses relacionamentos tóxicos? São relacionamentos individualistas? São relacionamentos que nascem do choque de uma geração mais tradicional, conservadora, com gerações hoje que são mais livres, tanto no pensamento da sexualidade quanto no pensamento até da economia. Hoje, as famílias entram em choque com os filhos nessa questão da economia, porque não enxergam da mesma forma que os jovens hoje. Hoje, os jovens são mais empreendedores, são mais cautelosos com suas economias e, ao mesmo tempo, são mais livres no sentido de investir em diversos tipos de renda. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, um conflito tóxico familiar pode surgir disso, de a família não aceitar que o jovem ali não queira ter um emprego estável, ou não queira fazer um concurso, ou não queira ter uma casa própria. Porque hoje as relações de economia, os pensamentos sobre economia são muito diferentes das gerações anteriores, que são mais conservadoras, que viveram ali períodos de intensa instabilidade entre governos e financeiros também, né? Então as pessoas queriam ter algo mais estável, queriam ter garantias. Hoje o jovem já vê isso de forma diferente, inclusive nem pensa tanto em casar, não quer ter filhos, então automaticamente o pensamento sobre economia vai ser diferente. Se o jovem não quer formar família, não quer ter filhos, então ele não vai pensar na economia da maneira como os nossos pais pensavam, né, de garantias. Ele vai querer se aventurar, ele vai querer muitas vezes fazer uma poupança X para viagens, coisa que os nossos pais podem, né, ficarem preocupados. Então, pensando nesse funcionamento da sociedade, a gente pode chegar a teses de que como lidar com essas relações. Elas são tóxicas de fato?
Quando que elas são tóxicas? Há um limite para isso? Há um limite para a interferência do pai na vida do filho? Então, relações interpessoais, a gente só consegue se posicionar pensando na forma como a sociedade se organiza hoje. Beleza? Então, para não me estender muito mais, né? Era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Não de tema X, Y e Z. Tipo, não, pode ser esse tema, pode ser esse outro. Não. A gente tem que pensar assim, como nós podemos refletir temas da atualidade. A gente vai refletir a partir de perguntas sobre as nossas características sociais, né? Antes mesmo de formular nossa tese. Como a sociedade se organiza, quais são as suas características, e assim a gente consegue refletir de forma até mais profunda, inclusive fazendo gatilhos para repertórios, vozes externas. O sociólogo falou tal coisa, o sociólogo tal explica isso, a Hannah Arendt explica aquilo, o dado tal mostra que realmente isso é fato. A lei tal se contradiz em relação a isso. Ou melhor, esse problema aqui, esse conflito, né, se choca, se contradiz a um direito que é básico. E aí a gente vai pensando nessas vozes externas, mas a primeira coisa que a gente faz é se questionar, formular uma tese para depois pensar nessas vozes que vão sustentar a nossa tese por meio de estratégias argumentativas. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham aproveitado, anotado bastante coisa e refletido bastante. Uma excelente prova e finalmente, depois dessa prova, estaremos de férias, pelo menos por uma boa parte desse verão. Até mais, gente. Um beijo.